na filosofia, que vai fazer com que o Nietzsche se tornasse um filósofo, é a obra O Elogio da Tragédia, ou O Nascimento da Tragédia. Tá? Essa obra, ela foi escrita em 1872. E essa obra, ela é um retorno, lembre do Nietzsche do Eterno Retorno, ao conceito de tragédia e catarse em Aristóteles. Lembra que em Aristóteles, tragédia e catarse, opa, alguém tentando. Lembra que em Aristóteles, Ana, você chegou bem agora, bem no comecinho, né? Tragédia e catarse é o que fomenta a existência, né? É o que gera a existência. Aristóteles dizia, inclusive, que é exatamente no campo da tragédia que a gente tem o fenômeno da purificação. Aristóteles dizia que é no campo da tragédia e da catarse que a gente olha para a nossa condição humana, né? Lembra do Édipo Rei? A gente teve essa conversa lá atrás, tá bom? Pois o Nietzsche, sujeito do iluminismo, sujeito do contexto do iluminismo, do século XIX, muita razão, muita ciência, muita ideia de progresso, de desenvolvimento. Nietzsche olha para esse século XIX com muito positivismo, muito cientificismo, e vai considerar, dentro das questões, que só tem uma coisa que faz a vida ter sentido: a arte. É por isso que o Nietzsche é chamado pelo Oswaldo Giacoia, que é um puta professor da Unicamp, de um filósofo estético, ou filósofo artista. A gente vai dizer que a arte faz da nossa vida ter um suporte, não esperança. A palavra não é esperança. É suporte. A arte faz a vida ser exercida. Atribui-se ao Nietzsche uma famosa frase, que eu começo esse slide, que é: o aquele que foram vistos dançando, foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Esse provérbio, esse aforismo, na verdade, né? Muitos escrevem por aforismos, é o tipo de aforismo que as pessoas colocam na legenda do Instagram ou do Facebook para ir para academia, tá ligado? Além do Salmo 23. Ou, sei lá, tretou com alguém, tretou com o namorado, com a namorada, colocou essa frase para demonstrar uma espécie de superação. Essa frase não é do Nietzsche. Mas quando Nietzsche fala sobre a questão da arte e da estética, ele fala que a arte, e quando eu falo de estética, não é uma estética de matriz kantiana. Tá? A estética a qual o Nietzsche está dizendo é a estética da barbárie. Vai lançar essa, Samuca? Manda lá. É a estética da barbárie, a estética da condição animalesca, a estética da vontade de potência. E nesse elemento, essa ideia nietzschiana é romper com os formalismos. A arte é um fenômeno de êxtase e de redenção. É um fenômeno de êxtase porque implica as dimensões de uma natureza selvagem dionisíaca. Lembrem do aspecto dionisíaco que eu falei para vocês algumas vezes na semana passada. Nietzsche vai dizer que o fenômeno criativo, né, de criar algo, de colocar para fora, é um fenômeno dionisíaco. É um fenômeno que implica a libertação dos nossos instintos. A execução da arte, a maneira como ela vai ser apresentada, cifra, a escola literária, a construção arquitetônica, vai ser apolínea. Que fala muito sobre a questão da aparência, fala muito sobre a questão da iluminação. Então a arte, ela dá um sentido à vida porque ela tem a dimensão de Apolo e de Dionísio. E bora lembrar que o nosso Barbinha, né, fala dessa dimensão não em oposição no sentido de conflito,
mas de simultaneidade. Nietzsche não é dialético, Nietzsche é simultâneo. Tá? É a partir da arte, especialmente a arte trágica, que os nossos sofrimentos eles vão ser nomeados. Né? Porque a arte trágica fala de uma vida intensa. A arte trágica fala da vida como ela é mesmo. A vida da perda, a vida do sofrimento, a vida da angústia. Então, o fenômeno artístico, não é à toa que um do livro se chama O Elogio à Tragédia, o fenômeno artístico é o fenômeno de dar um sentido ao sofrimento. A vida é sofrer. A arte é uma fuga que faz eu suportar a vida e eu resisto ao sofrimento sofrendo. A arte não elimina o sofrimento, mas ela faz eu resistir a esse sofrimento, sofrendo com ele. É quase como se a arte, quase não. A arte em Nietzsche, ela tem uma condição um tanto quanto transcendental e metafísica. A arte em Nietzsche assume uma condição divina. A arte é o divino. Talvez a gente poderia dizer que o Deus de Nietzsche é a arte. E não seria nenhum antagonismo falar isso. E por que o Deus de Nietzsche é a arte? Porque se a arte ela atribui um sentido à vida permeada por um sofrimento, isso é muito semelhante a um Deus. Né? Quando a gente fala que o Deus, ou os deuses, ou a deusa, ou as deusas salvam. Isso é muito atrelado ao esporte. Eu faço jiu-jitsu, embora eu seja parado há 1 ano e meio, né, porque eu mudei de cidade. No jiu-jitsu a gente fala que só o jiu-jitsu salva. E essa frase ela é duplo sentido, porque só o jiu-jitsu salva no sentido de lutar mesmo, de cair na porrada com alguém, e às vezes não ter recurso, mas o recurso do jiu-jitsu basta. Mas também no sentido de salvar, porque, tal como outras artes marciais, jiu-jitsu tem disciplina, né? Uma parada, tipo, se equilibrar o corpo. Ah, o cara tem droga, vai fazer atividade física, tá ligado? O sujeito lá ele tem problema de caráter, ah, vai fazer jiu-jitsu que lá a gente molda você. Então, é quase que uma ideia metafísica o jiu-jitsu. A mesma coisa para o fenômeno artístico. A arte, ela é uma dimensão artística. A arte é uma dimensão artística. A arte é uma dimensão que implica esse aspecto dionisíaco. E quando a gente vai ter essa análise, né, deixa eu continuar aqui com vocês, ele traz à tona que não há nessa condição entre Apolo e Dionísio um fenômeno conciliatório. Caminham, né? Estão lado a lado, mas um refina o outro. Porque a condição dionisíaca, a arte dionisíaca e a criação de uma arte dionisíaca, ela se constitui em meio a uma intensificação da dor, uma intensificação do sofrer. É nessa condição do fosso. Essa condição de estar no fundo do poço. Essa condição de estar na sofrência. E a condição de estar na sofrência, mediante a arte, faz a gente ler o mundo, faz a gente decifrar o mundo. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente chora, quando a gente encontra um artista, um poema, ou qualquer coisa que fale sobre nós. Eu tive uma catarse há 2 dias atrás. Foi pesado. Nossa, foi pesado. E eu tive com a Laís. A gente estava vendo uma série e quando terminou o episódio, cara, tipo, a gente só chorava. É a série que eu indico vocês assistirem, inclusive, que é a série Cangaço Novo. Tá na Amazon. Se tem uma série brasileira qual a gente pode, tipo, sentir brasilidade, é essa. E eu sei que vocês não vão assistir, mas meu papel é só dar o feedbackzinho.
Qual é o elemento que acontece aqui? No final da série, que se passa no interior do Ceará, o que seria interior do Ceará, uma capela, num sítio de uma família que está brigando com outra família, ela pega fogo. E lá dentro tinha um idoso que morre e o seu filho entra para retirá-lo de lá. E o seu filho entra, no caminho encontra um colega e tira o colega e vai tirar o pai e todo mundo tá com medo porque tá pegando fogo. E é uma série sobre cangaço, então tem banditismo, tem assalto, tem muita violência. E de repente você vê as pessoas esperando o cara sair de lá. E em meio a tudo isso, as pessoas começam todas as pessoas se ajoelham e rezam. Rezam, 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 rezam. Rezam o Pai Nosso. Rezam o Pai Nosso. Inclusive as pessoas que são envolvidas no cangaço. E a série acaba aí. Eu sou filho de nordestino. Meu pai é pernambucano, minha mãe é paraibana. E eu cresci, embora eu fui no Nordeste só 3 vezes, e eu cresci com o Nordeste na minha casa. Com essas contradições brasileiras, que é o sujeito que é assassino, mas ao mesmo tempo ele é religioso, e ao mesmo tempo ele vive no campo. E aquilo ali foi muito intenso. Muito intenso. É de chorar, é destruidor. Esse é o lugar da arte para Nietzsche. Esse lugar do desnudar a natureza humana. De trazer à tona as contrariedades e complexidades que é o viver. Essa dimensão é um fundo dionisíaco. Quando o Dominguinhos canta, quando eu olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha humilhação? Mano, é a condição do homem miserável e da mulher miserável do sertão. E tantas outras. Aquele texto da Raquel de Queiroz, o 15, fala da seca de 1915. Ou quando eu lia na Terra, eu lembro que eu lia na Terra no ensino médio, por causa do Érico Veríssimo. Queria fazer Federal do Rio Grande do Sul, acabei não fazendo, mas lia na Terra. E, mano, eu nunca tive no Rio Grande do Sul, a não ser agora para gravar pelo Flame 2 vezes. Agora em julho do ano passado. Mas eu me vi ali vendo a figura da Terra e eu chorava compulsivamente lendo na Terra do Érico Veríssimo. Isso é arte. Isso é arte dionisíaca. Ela lida com essa condição instintiva, ela lida com essa condição do sofrer. Essa condição dionisíaca do fenômeno da dimensão artística é uma forma da nossa integridade vir à tona. Porque ela traz a humanidade. Porque ela traz à tona uma condição que é invariavelmente o homem sendo o protagonista da sua história, ainda que miserável. Acaba sendo diferente na análise nietzschiana da questão da arte ou da moral cristã religiosa. A arte cristã, a moral cristã, ela tem um aspecto da compensação ou de um fim explicativo, o céu ou o inferno. Tal como em Nietzsche, meio que tipo uma vontade, eu digo sim a alguém, em Nietzsche eu digo sim à vida, na moral cristã eu digo sim a Deus. Seja para o bem ou para o mal, eu digo sim. Seja para aceitá-lo, seja para não aceitá-lo.
Mas essa moral, ela acaba sentenciando um destino. Ela acaba sentenciando um destino. Por isso que Nietzsche valoriza essa condição dessa arte trágica. Então, o fenômeno de criação é um fenômeno de criação dionisíaca de emancipação e de liberdade. Há em Nietzsche o entendimento e a ideia de que trazer à tona aquilo que é uma dimensão dionisíaca é trazer à tona a potência do homem. Só que, ao mesmo tempo, criar o fenômeno artístico implica morrer. E a morte aqui não é só física. A morte aqui, ela também se constitui como uma própria condição do sujeito. Porque a arte não existe enquanto um fenômeno único, a arte não existe enquanto uma arte, a arte existe enquanto uma representação. Eu já conversei com vocês sobre isso. Mas a arte enquanto uma dimensão que leva a morrer, em uma dimensão dionisíaca, quer dizer que a arte enquanto uma linguagem, ela é apenas um arremedo daquilo que a gente sente. A arte é apenas uma lembrança, uma parte daquilo que a gente sente. Então, quando eu trago para fora, eu estou também matando essa condição do eu. E aí, quando eu mato essa condição do eu, trazendo para fora, eu assumo a condição apolínea da execução, que é a forma, que é a aparência, que é a iluminação. Por isso que as relações entre o Dionísio e o Apolo se manifestam nessa perspectiva nietzschiana sobre o campo do belo, sobre o campo da arte. Antes que eu avance um pouquinho, eu queria ouvir vocês. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Que bom. Que bom. E é muito curioso pensar isso, né? O Nietzsche é um sujeito... Eduardo Quaresma, tá comigo, meu querido? Vai lá, boa. Posso então dizer que... Posso então dizer que... A arte dionisíaca, pergunta do Quaresma, enquanto linguagem, é apenas uma parte de mim, que ao ser retirada, morre por ser manifesta de forma apolínea. A morte dela é anterior à condição apolínea. Porque a criação implica, o processo de criação ele não é 100% inteiro. Porque não é possível ser 100% inteiro num fenômeno criativo. A gestação da arte não pode ser 100%. Tá? Então ela morre antes da dimensão apolínea existir. Depois que ela morre, a dimensão apolínea passa a existir. O refinamento é apenas uma extensão dessa morte do fenômeno artístico. Veja você que sofre pela morte de alguém ou porque você perdeu o amor da sua vida, ou porque está tendo uma guerra, como foi o caso do quadro do Picasso, como foi o caso de Guernica. A arte acaba sendo uma morte em sua execução, porque a partir da sua criação, perdão, porque a partir do momento em que eu crio, eu me distancio do meu. Eu estou ali, só que ao mesmo tempo eu já deixo de ser o eu. Após isso,
a necessidade do refinamento, a condição do refinamento, aí sim, leva a uma análise apolínea, ou uma ação apolínea.